A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. O tema da mensagem de hoje é propósito de Deus essa solidão? Que o Senhor venha falar ao teu coração. Nós vamos estar meditando no livro de Oséias, capítulo 2, o versículo 14 e 15, que diz assim: Portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho, e ali devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer falar nesse dia de hoje com pessoas que estão passando por essa estação da solidão. Aqui, quando nós falamos em deserto, pensamos logo nas dores, que do deserto só tem coisas ruins. Nem imaginamos ter algo bom no deserto. Só que o deserto, meu irmão e minha irmã, é uma escola. E é uma escola muito necessária, porque é nele que nós amadurecemos e entendemos que Deus é o suficiente, que Deus nos basta. Toda vez que nós estamos passando por este deserto, nós queremos desanimar, nós queremos murmurar, mas esse deserto vai te ensinar, ele é pedagógico. E eu sei que você está passando um processo em que Deus tem tirado, tem afastado pessoas de perto de você, que você tem ficado a sós com Deus. Só que nessa fase, a única opção que você tem, que eu tenho, é confiar no Senhor. E é justamente isso que Deus quer. A nossa total atenção a Ele. Até porque nós não temos a quem recorrer. Nós não temos, nessa fase, alguém que possa nos ajudar. Porque todos se afastaram. Todos foram afastados de nós, o Senhor permitiu. Só que nesse deserto nós somos supridas e consoladas. Então, por mais difícil que seja esse momento para você, eu quero te dizer que Deus é suficiente. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, que nós só aprendemos quando nós estamos sozinhos com Deus. Só que nesse tempo é onde nós teremos as melhores experiências com Deus. É onde homens e mulheres de Deus passam pela solidão. E nessa fase, grandes coisas Deus faz nas nossas vidas. E nós temos vários exemplos na palavra do Senhor que nos mostra isso. Os propósitos do Senhor na vida de várias pessoas. João mesmo, ele recebeu grandes revelações quando ele estava na ilha de Patmos, ali preso. Ele precisava daquele momento a sós com Deus para poder receber tamanha revelação da parte do Senhor. Era necessário aquela prisão, era necessária aquela solidão. Então não murmure, não se preocupe se nesse momento pessoas se afastaram de você, ou se você até agora não conseguiu um companheiro, uma companheira. Apenas confie no Senhor, porque Ele continua trabalhando. Nós vimos na palavra do Senhor José. Ele foi invejado e vendido pelos seus irmãos. E naquela hora ali começa o processo na vida de José. Ele vai para o deserto da solidão, em que ele não tinha nem pai, nem mãe, ele não tinha ninguém da sua família por perto. Ele só tinha o Senhor. Ele só podia confiar no Senhor. Ele só podia ter esperança que o Senhor iria mudar a história dele. Que somente o Senhor poderia mudar o cativeiro. Poderia mudar a situação dele. E aquele tempo de solidão de José
Foi o tempo de preparação para chegar ao propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós vimos outro personagem também, Abraão, que Deus falou com ele para ele sair da sua terra, do meio ali da sua parentela. E Abraão, ele confiou em Deus. Ele foi, ele saiu do meio dos seus. Então eu quero te dizer que se a tua confiança estiver no Senhor, não importa o lugar que Ele te levou, que Ele te direcionou, não importa as pessoas que Ele afastou de você, apenas confie no trabalhar dEle e entenda que Ele te basta, que Ele é suficiente, que Ele preenche o vazio que você sente nesse momento agora, nessa rejeição que você tem passado. O Senhor está aí contigo, Ele é consolador. O Senhor, Ele está com você. E depois que você for aprovado, meu amado e minha amada, você vai entender o propósito do Senhor, você chegará ao propósito de Deus para a tua vida. Então, se nesse momento você tem passado pela solidão, você tem que aproveitar essa fase para orar, para jejuar, para ouvir mais a voz do Senhor. E assim você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida através dessa solidão, dessa situação. Suas emoções nesse momento estão sendo tratadas, o teu caráter está sendo moldado. Não murmure por isso. Porque talvez você queria ter alguém para dividir as tuas alegrias, as tuas tristezas, e nessa hora, nesse momento, você está sozinho, você está sozinha. Não murmure, não reclame e nem se desespere em procurar alguém urgentemente. Espere em Deus. Espere no tempo do Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Então, se você ainda está solteiro ou solteira, apenas ore e confie no Senhor para Ele te direcionar à pessoa certa. Alguém que te leve mais para próximo dEle. E enquanto você espera, ore mais. Busque mais ao Senhor, se apegue ao Senhor. Talvez você hoje não tenha amigos. Amigos se afastaram, amigos não te ligam, você não é convidado para nada. Até a tua família te desprezou, se afastou por algum motivo que você nem entende. Mas isso também é um propósito de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele quer algo, Ele quer transformar, Ele quer fazer algo na tua vida através dessa estação, dessa fase de solidão. Ele tem algo para fazer. Então, não fica triste, porque fizeram reuniões, fizeram festas, fizeram grupos, e você não foi convidado, e você não foi chamado. Essa foi a vontade do Senhor para a tua vida. Hoje você nem entende. Hoje você se entristece. Mas é o que o Senhor tem para ti. Ele quer intimidade. Ele quer que você entre, mergulhe no Santo dos Santos, para Ele mostrar o que Ele vai fazer na tua vida, na tua história. Deus está transformando algo, meu irmão e minha irmã, na sua vida. Não se apegue ao tempo de espera. Não pare e nem murmure. Busque ao Senhor. Se permita viver a plenitude de Deus. Deixa o Senhor te tratar. Permaneça fiel ao Senhor. Talvez você tenha sido separado por Deus para uma grande obra. E para isso é necessário depender de Deus. E é por isso essa solidão. Neste capítulo que nós lemos aqui de Oséias, ele relata um relacionamento conturbado
entre Deus e Israel, comparando a um casamento em crise. Oséias aqui ele descreve como Israel se afastou de Deus, adorando a outros deuses. Em meio a essa infidelidade espiritual, vimos a misericórdia e o amor de Deus, que promete trazer Israel de volta para si, restaurando a aliança que foi quebrada. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor fala ao coração nesse dia de hoje que ainda há esperança, que Ele está trabalhando e que na hora certa Ele vai fazer acontecer na tua vida. Deus pode transformar, meu irmão e minha irmã, desertos em um jardim de bênçãos e prosperidade, que aqui nessa história é simbolizado pelo retorno de Israel à aliança com Deus e pela renovação do relacionamento deles. Aleluia. Essa mensagem de hoje nos lembra que somos tendenciosos à infidelidade com Deus, do seu chamado, a reconciliação em Cristo e da renovação da aliança com Ele. Muitas vezes nós somos infiéis. Ele quer mais de nós, Ele nos chama, Ele começa a nos moldar e a gente, por algum motivo, começa a colocar o coração em outra coisa. Mas o Senhor hoje nos chama para perto dEle, para mais perto, para que Ele venha nos moldar e nos preparar para o dia mais importante, que é o dia em que Jesus vai vir buscar a igreja, em que Jesus tem preparado para nós. Então, que você se alegre em saber que essa solidão, essa dor, esse deserto, essa tristeza é preparação para viver algo. Para viver algo grandioso de Deus, nós temos que passar pelas provações, pelo deserto do Senhor. E Ele nos prova de várias maneiras. Mas como eu falei no início, esse deserto tem muito a te ensinar. Muito mesmo a te ensinar. Eu já passei por um deserto assim, bem parecido, em que Deus afastou de mim todas as pessoas que eu gostava. Ele começou tirando a minha mãe, que trabalhava comigo, de perto de mim. E ali foi o momento em que mais doeu, a solidão mais doeu, que eu mais senti falta, porque eu tinha aquela companheira todos os dias. E quando o Senhor permitiu que ela saísse de perto de mim, do trabalho eu falo, eu fui tratada, fui moldada a entender que eu não dependia dela. Eu dependia absolutamente de Deus. Só que o meu coração, na época, achava que eu dependia dela. Então, eu creio que por isso foi uma das pessoas que Deus tirou de mim nessa época, me afastou dela. No trabalho, como eu já falei, não no meio familiar. Mas doeu muito. Não sei quantas vezes eu chorei. E junto com ela, amizades do trabalho também, que eram irmãs. E eu fui sendo moldada. A cada perca, eu era moldada. A cada afastamento, eu era moldada. E essa situação também se estendeu a amizades, a pessoas que eu gostava, pessoas que eu considerava. E eu posso dizer para vocês que não foi um processo fácil, foi um processo doloroso. E que eu pensei que não tivesse fim, em que muitas vezes eu pensei que eu não ia suportar, em que ninguém se lembrava de mim, ninguém me dava uma palavra de consolo, ninguém se direcionava a mim. Mas eu entendi que eu precisava amadurecer, que eu precisava depender somente de Deus, que eu precisava entender que Deus era quem fazia todas as coisas na minha vida,
que Deus era o meu melhor amigo, que Deus era a minha melhor companhia. E que você hoje saia dessa mensagem sabendo que se você está nesse processo de solidão, o Senhor está contigo. O Senhor é o teu consolador. O Senhor, Ele te abraça nesse momento, nessa hora, e te diz: filho amado. O Senhor te chama de filho amado, como muitas madrugadas Ele falou ao meu coração quando eu questionava, tentava entender por que dessa solidão. E Ele dizia, através da palavra: filho amado, filha amada. Então eu entendi que o amor dele é o suficiente e é o melhor amor que você pode imaginar. Recebe essa palavra em nome de Jesus e que você não se entristeça mais, que você saiba que essa fase já tem dia e hora para terminar. Recebe essa palavra em nome de Jesus.